senhoras e senhores, convidados, amigos que vieram de longe, amigos que vieram de perto. É sempre uma honra recebê-los na sede do CIESP, Noroeste Paulista, para temas relevantes, para temas que têm diretamente a ver com a saúde do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade e também das nossas empresas. Esta é uma noite de relevantes homenagens, com um convidado mais do que especial e, claro, com pessoas que ajudaram a construir essa instituição. Por isso, o CIESP Noroeste Paulista reúne nesta noite seus associados, empresários e convidados para uma comemoração especial, a celebração do Dia da Indústria, que foi dia 25, mas nós comemoramos juntos essa data tão importante na noite de hoje. Nós temos a honra de agradecer a presença do senhor Marcos Escobar, da ACE, Associação Comercial de Catanduva, ele que é o presidente da instituição, também Bruno Sbrod, o delegado regional do Corecon. Agradecemos ainda a presença da diretora do SESI Rio Preto, professora Silvia Helena Marque, senhor Luiz Antônio Paladim Júnior, presidente da AIRVO Votuporanga, nosso querido amigo professor Orlando Bolsoni. Muito obrigado, professor, pela presença, ele que é vice-prefeito de Rio Preto e secretário de Planejamento de São José do Rio Preto. Também Rogério Castro, representando nesta oportunidade nosso amigo deputado Itamar Borges, Paulo Roberto da Costa, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, senhor Luciano, que representa o SEBRAE, nessa oportunidade representando o diretor Iroá Arantes, também Marcos Vinícius Prisco, da Justiça do Trabalho, Manuel Carlos Maza Liebana Torres, do SESCOM, Gilmar de Assis, do Instituto Cultural Arthur Ravazini, presidente, Antônio Molina Moreno, presidente da Associação de Esportes Motorizados de Rio Preto, a Maíra Victoraço Alvarenga Trindade, representando o nosso querido Kelvin Kaiser, a CIRP, Cássio Elmo Gonçalves Gelo, vereador José Bonifácio, José Pedro dos Santos, administrador da JUSESP, Nelson Lores, que é presidente da Casa de Espanha, João Passos Nogueira Filho, do Conselho de Segurança Centro-Sul, presidente, Robson Marques, ele que nessa oportunidade representa o Senai Rio Preto, Paulo Sérgio Souza, representando o deputado estadual Bruno Zambelli, e nosso querido amigo Amaury Hernandes, secretário de Trânsito de Rio Preto, e demais autoridades que serão citadas e devidamente registradas aí ao longo do nosso evento. Com a palavra, então, a diretora titular do CIESP Noroeste Paulista, Aldina Clarete D'Amico. Boa noite a todos. Que legal que vocês vieram. É uma alegria muito, muito grande recebê-los a todos vocês neste dia tão especial. Prezados convidados, hoje nos reunimos para celebrar o Dia da Indústria e também refletir sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro do nosso amado setor do Estado de São Paulo e, em especial, da nossa Noroeste Paulista. Esta data nos permite reconhecer a importância do setor industrial em nossa economia, bem como a sua contribuição para o desenvolvimento e o progresso de nosso Estado. Ao olharmos para o passado, nós recordamos a trajetória histórica de São Paulo, como um dos principais polos industriais do nosso país. Desde o início do século XX, a força empreendedora dos nossos industriais tem impulsionado a economia, gerando empregos e promovendo avanços tecnológicos. Ao longo dos anos, a indústria tem sido um dos pilares fundamentais para o crescimento e a prosperidade de nossa região. No entanto, nós não podemos deixar de olhar para o futuro e visualizar o potencial que ainda está por vir. A região noroeste paulista do estado de São Paulo
com a sua rica diversidade econômica, possui um cenário promissor para a indústria. Temos observado um crescimento consistente nos últimos anos, impulsionado por setores como o setor de alimento, da metalurgia, o automobilístico, o agronegócio, entre outros. Nossa região noroeste paulista concentra mais de 9.000 indústrias. Atualmente, são 9.332 indústrias nas 102 cidades que comporta toda a cobertura do nosso CIESP Noroeste Paulista. Somente São José do Rio Preto tem 3.006 indústrias, sendo destaque nos segmentos metalúrgico, que envolve serralheria, máquinas e usinagem, fabricação de móveis de madeira, confecção, têxtil, as indústrias químicas, que produzem aí os produtos de limpeza e higiene, e também os produtos de alimentícios, em geral, que é outro setor muito significativo. Além de Rio Preto, nós destacamos Catanduva, com 527 indústrias, Votuporanga, com 652 indústrias, Mirassol, com 548 indústrias, e Jales e Fernandópolis, que juntas somam 570 indústrias, seguida de outras cidades de pequeno porte, que também têm as suas indústrias. Dados econômicos recentes revelam o impacto positivo da indústria na região noroeste paulista, gerando empregos e estimulando o desenvolvimento socioeconômico. Levantamento recente do CAGED, do governo federal, mostrou que apenas em março deste ano foram geradas 3.846 postos de trabalho nas indústrias da nossa região. E de janeiro a março de 2023, o acumulado é de 11.730 vagas, criadas nas 9.332 indústrias do Noroeste Paulista. É gratificante saber que nossas indústrias têm se adaptado às demandas do mercado, investindo em inovação, sustentabilidade e qualificação de mão de obra. Neste Dia da Indústria, nós devemos reconhecer e valorizar o esforço de nossos empresários e trabalhadores que impulsionam a produtividade e o crescimento do setor industrial em nossa região noroeste. Através da sua dedicação, estamos construindo um futuro promissor, com oportunidades de emprego, com melhorias de qualidade de vida e fortalecimento da nossa economia. Gostaria de expressar minha gratidão a todos os envolvidos na indústria, que fazem a diferença em nossa região. Sejamos agentes de transformação, incentivando a inovação, o empreendedorismo e o crescimento sustentável da indústria em nosso estado. Parabéns a todos os industriais que, neste Dia da Indústria, juntos construiremos um futuro ainda mais próspero para o estado de São Paulo e para a nossa região de São José do Rio Preto. Enfim, aproveito este momento para abençoá-los também com a palavra de Deus, do Salmo 23, que diz: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É Deus quem sustenta a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa empresa. Assim, dessa forma, com esta palavra de bênção,
eu quero profetizar sobre a vida de todos os presentes aqui nesta noite. Muitas bênçãos do Deus Altíssimo. Muito obrigada. É verdade que há muitos motivos para a gente se preocupar e às vezes até se entristecer com o nosso Brasil. Mas certamente os motivos para a gente continuar firme, de pé e acreditando são muito maiores. E um desses motivos são pessoas como ele, que nós iremos receber aqui neste palco. Pessoas que não desistem, que olham para frente e sabem que o para-brisa é maior que o retrovisor, porque a gente tem que olhar sempre para os horizontes nos quais nós queremos estar. E é por isso, senhoras e senhores, que o CIESP Noroeste Paulista tem a honra de trazer nesta noite o senhor Antônio Cabreira Mano Filho. Ele que é um orgulho de São José do Rio Preto, é natural aqui da terra de São José. Antônio Cabreira Mano Filho tem sua carreira pública pautada pelo trabalho ao crescimento do país. Foi ministro da Agricultura e Reforma Agrária entre 1990 e 1992, no governo de Fernando Collor de Mello, e secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo entre 95 e 96, na gestão Mário Covas. É formado em Medicina Veterinária pela Unesp de Jaboticabal, produtor rural e empresário, presidente do Grupo Cabreira, um grupo familiar de 3 gerações, atuando no agronegócio em 10 estados brasileiros. Cabreira é entusiasta do setor industrial e também do nosso agronegócio brasileiro. Senhoras e senhores, queiram receber o nosso convidado desta noite, com a palavra, senhor Antônio Cabreira Mano Filho. Boa noite a todos. Eu quero, antes de mais nada, saudar a nossa diretora titular aqui do CIESP da Noroeste, a Aldina. Muito obrigado por esse convite. Eu quero também agradecer ao Liste, ele que formalizou e foi o responsável, o irresponsável pela minha presença aqui. Eu quero saudar os 2 secretários, o secretário Bolsonaro, o secretário Amauri, e por eles eu quero saudar todas as autoridades políticas aqui presentes. Quero saudar todos os empresários, industriais, empreendedores aqui presentes. Eu fico muito contente de poder estar aqui em casa, na minha cidade, em São José do Rio Preto, poder comentar alguma coisa pelo convite e pela provocação que o Liste me fez nesse Dia da Indústria. E eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho aqui para contar um pouco uma história para vocês. Essa história é um pouco a história do agronegócio, que é um caso de sucesso, apesar de todas as suas dificuldades. E talvez pelo agronegócio a gente vai comentar alguma coisa da área industrial. E talvez a indústria deveria olhar um pouco o que aconteceu nesse país na área, aqui eu passo para frente, aqui, isso, aí. Eu vou comentar um pouco sobre esse tema. É um grande desafio a gente falar sobre isso, mas eu queria que você prestasse um pouquinho. No início eu vou falar um pouco do agronegócio, e do agronegócio nós vamos pular para a indústria, nós vamos pular para o CIESP, para a área industrial de uma maneira geral, e o que a gente pode tirar de lições em relação a isso do agronegócio. Eu começo sempre dizendo o seguinte, o começo da dissidência. E por que eu falo isso? Porque é impressionante, se você pegar o que é para a gente produzir hoje, se você pegar o ranking do Brasil, em qualquer um desses itens aqui, geralmente é de 170, 180 países, a nossa classificação ela é vergonhosa, tanto na área tributária, os gastos do governo, sustentabilidade fiscal, liberdade para empreender. Vocês como empresários no dia a dia enfrentam isso daí, e essa é a rotina de cada um. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é, como é que pode um país com tudo isso, com tanta dificuldade como essa, e a gente acorda de manhã, tanto no agronegócio como na área da indústria, esse é o Cooper que a gente faz de manhã, é ou não é? Cada um de nós aqui acorda e tem que enfrentar essas barreiras que são as mais diferentes possíveis, lei trabalhista, certidões, normas, invasões no caso do agro, judiciário, burocracia, Ministério Público, leis ambientais, é uma luta, você tem que ser um agricultor, tem que estar do lado do advogado, tem que ser um ambientalista, tem que ser um climatologista, é uma coisa incrível. E eu estou dizendo tudo isso, como é que pode um país com todas essas dificuldades, com tudo isso,
Começando lá no início da história, e eu estou dizendo isso porque eu quero contar um pouco do período que eu vivi no agro, e o primeiro abacaxi que eu tive para tratar no Ministério da Agricultura foi que o governo importava carne. Na época que eu assumi o Ministério da Agricultura, o Brasil era o terceiro maior importador de carne do planeta. E não só isso, não era que o setor privado importava, quem importava essa carne era o governo, era o poder público. E o poder público naquela época tinha importado carne de Chernobyl, que era a antiga União Soviética, tinha acontecido aquele acidente nuclear e a gente teve que tratar disso. O primeiro abacaxi, o que a gente vai fazer com essa carne contaminada? Então o governo importava a carne e chegamos nisso daí. E não só isso, quando a gente acabou de assumir, o governo ia no pasto e confiscava bois. Era assim que o setor privado era tratado. Polícia Federal, helicóptero, eles iam lá, confiscavam esse boi, e o governo endurecia. Os mais antigos vão se pensar disso, quer dizer, como é que pode um setor daquele que era tratado dessa maneira, onde o gado era confiscado, a Polícia Federal ia lá, você não tinha nem condição de fazer mais nada, né? E não só nisso, essa luta toda depois para transpor, a gente tinha todos os nossos produtos, eles eram tabelados. Você imagine se você fazer um churrasco aqui em Rio Preto hoje, você tem que depender de um burocrata lá em Brasília, que ele ia tabelar o preço tanto da carne de primeira como da carne de segunda. Era assim. As minhas reuniões eram com a Sunab para definir que preço que ia ser o quilo do acém, que preço que ia ser o quilo do cupim, que preço que ia ser o preço do litro de leite. Era um negócio horroroso esse tipo de coisa. E aí a gente continuava assim, olha só, o que o ministro fazia? Se normalizar nos próximos dias, o governo promete que vai lançar mão da lei delegada número 4 e confiscar o boi no pasto. A Polícia Federal e a Sunab já estão preparadas para o confisco. Nós fomos. Esse era o nosso ministro da Economia. 2.000. A maioria. Olha só, é pena que cortou o vídeo aqui. Ele dizia o seguinte: nós fomos numa fazenda buscar 2.000 bois no pasto e trouxemos 2.000 bois nos pastos. Então imagine, era dessa maneira que o ministro da Economia tratava o setor pecuário ou o setor produtor de carne. E como é que pôde, com tudo isso, sair da lona, sair do de baixo, se tornar o maior exportador de carne do planeta, que é o que nós somos hoje. Hoje o Brasil manda carne para 165 países. O que foi? Eu peguei um setor, poderia estar falando da soja, poderia estar falando do milho. O que aconteceu nisso? Como é que esse setor deu essa virada na mesa e por que a indústria também não pode seguir esse caminho? Aí nós vamos comentar algumas coisas que aconteceram nesse período. Primeiro, profundas reformas na agricultura. E aqui o meu grande lamento, essas reformas elas não aconteceram na indústria, ela tomou outro caminho, foi uma medida que foi uma opção que eles fizeram, e foi tão interessante que a própria imprensa ela não sabia nem o resultado do que isso ia acontecer. Com medidas audaciosas cujo impacto é difícil de prever, o governo pretende redirecionar a produção agrícola para declarar uma real situação de mercado livre, ou seja, que medidas eram essas? Coisas assim inimagináveis que a gente tinha. Medidas como às vezes era essa daqui que você tinha que ver, ó. O preço do leite tipo C, que era tabelado desde 1945, fica liberado a partir de amanhã. O anúncio foi feito em São Paulo pelo ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Ele disse que se o governo não tomasse a medida, o leite ia acabar desaparecendo do mercado. Às vezes a gente imagina que economia de mercado é um negócio difícil. Imagina quando você traz economia de mercado para a cesta básica. Quando a gente fez esse anúncio, e esse tabelamento ele vem do Getúlio Vargas, aquilo foi uma coisa assim, a pressão, aquelas senhoras, aquelas mães com criança amamentando, agora não vai ter mais leite, como é que é? Porque todo mundo estava naquela dependência, imaginava que o preço tinha que ser ditado por Brasília, e se não ditava. E aí naquela época foi a queda, né, da União Soviética, e tinha o Gorbachev, e ele fez uma reforma profunda na antiga União Soviética, que se chamava Glasnost, que era a abertura política, e ele fez a Perestroika, que era a abertura econômica. E aí um jornalista chegou até a chamar, fez um editorial, chamando de a Perestroika da agricultura, que seria a reforma, diminui a tutela governamental e abre mais espaço para um sistema genuinamente empresarial. Olha que coisa interessante. E apesar disso, essa reforma ela não foi 100% completa. Isso foi a oportunidade que eu tive de ter um almoço com o Prêmio Nobel de Economia. E eu como cristão, eu queria ter uma conversa com ele, porque
E eu falava, ele chamava Vernon Smith, falei, Vernon, como é que você conseguiu chegar no topo da academia sendo um cristão e testemunhando como um cristão? Eu achei só interessante que ele me disse, falou, olha, se você pegar o meu discurso, quando eu agradeci o Prêmio Nobel de Economia, você vai ver que eu faço uma referência aos 10 mandamentos. Eu falei, os 10 mandamentos? Ele falou, porque ali você tem a base da economia. Quando você fala assim, não furtarás, você está definindo o quê? Eu estou definindo a propriedade privada. Eu estou definindo o direito de propriedade, que é algo que a gente ainda, aqui no Brasil, a invasão vira uma ocupação e a gente é complacente com isso. E como o setor agrícola tem sofrido por isso, apesar dessas coisas, dessa reforma, ela não ter sido incompleta. Mas veja como isso bateu, inclusive, na área industrial. A gente tinha, por exemplo, o Instituto do Açúcar e Álcool. A gente tinha o Instituto Brasileiro do Café. Você, para exportar café, você tinha um confisco cambial. Para você exportar açúcar, você dependia de cotas de açúcar, porque o Nordeste tinha, que o Centro-Sul não tinha. Tudo isso foi numa penada só. E uma pena que essas coisas não avançaram também na área da indústria. Então houve uma abertura tremenda na área do mercado. Olha só, por exemplo, a oferta de cana, estou falando da área industrial. Quando você teve aqui a abertura em 1990, com o IAA e sem o IAA, quer dizer, essa evolução imensa que a gente teve dessa abertura do mercado. Então o que aconteceu? Aquela verdadeira economia do mercado. Estamos trazendo a competitividade para o setor, a verdadeira economia colocando abaixo, por exemplo, 23 anos de controle estatal na comercialização do trigo. Você imagine, o pãozinho era tabelado por Brasília. Você ia comprar um pãozinho numa padaria, dependia do preço que um burocrata ia ditar. Então era assim que a agricultura era tratada. E essa foi a grande mudança que a gente acabou fazendo. E por que eu estou fazendo isso? A gente tem uma imagem que o setor agrícola é um setor que está dependendo do Estado. Você acha que esse tipo de coisa que você está vendo aqui agora, isso aqui é fruto do Estado? Por quê? Porque hoje qualquer trator, qualquer máquina nossa hoje, ela tem um GPS tão acurado ou mais acurado do que o melhor carro aqui de Rio Preto, qualquer Lamborghini, qualquer Ferrari e assim por diante. Isso é mercado, é a inovação para que você possa fazer e trazer toda essa produtividade e ir adiante. Então, até gostei quando esse articulista da Folha de São Paulo, que não era um jornal amigável à época, ao governo ou à própria agricultura, ele fez uma charge, né, o tratorista ali, colocando aquela mão do lado, olha, deixa para lá, que aqui nós vamos fazer, não dependemos tanto dessa tutela e tanto dessas coisas aí para frente. Então, o novo perfil é o do mercado. Os produtores percebem agora o quanto foi prejudicial paternalismo estatal que mascarou realidades, distorceu comportamentos e desestimulou a competição, produtividade e criatividade. Claro que nós vamos contar algumas outras coisas que aconteceram, mas como isso acabou mudando. O resultado disso, nós já tínhamos agricultores capacitados, nós já tínhamos terras, mas não tínhamos essa produtividade. Olha aqui, olha. A abertura aconteceu aqui, 1990. Isso aqui são a área plantada. Olha o que nós acontecemos. Isso aqui é a primeira safra, isso aqui é a segunda safra. Aqui o total. Então, aqui está a safrinha, aqui está a safra. Olha onde é que estava a produção, para onde ela foi e aonde foi a área. Então, é incrível o que essa economia de mercado, porque o setor ele foi exposto à competição da agricultura americana, da agricultura australiana, da agricultura europeia, e aí ele teve que ficar, claro, foi doloroso, o setor de leite sofreu, o setor de trigo sofreu, mas o agro, de uma maneira geral, ele avançou e a produtividade deu isso. E por que a gente não pode aproveitar esse gigantismo do agro no setor industrial? Por quê? Porque nós não somos só exportador de commodities, nós somos hoje o segundo maior exportador de alimentos industrializados, o que nós podemos chamar de neoindustrialização do país. Por que não dá a estaca, o pontapé inicial, aproveitando todo esse gigantismo do agronegócio? Por que não processarmos, né? Hoje nós já processamos 58%, por que não passarmos para 60%, para 70%, para 80% da nossa produção, envolvendo todos os outros setores para ir adiante? É o maior setor da indústria de transformação brasileira hoje, é o setor de alimentício que está aí, né? Contribuição de 64% do saldo da balança comercial e hoje vendendo comida para quase 200 países. Então, por que não, nessa neoindustrialização, nesse dia da indústria, começarmos a pensar o que eu posso fazer para aproveitar esse setor, esse gigantismo do agro brasileiro? Hoje, em torno de cada 5 refeições que o mundo faz, uma tem sido produzida aqui no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, de cada 10 sucos de laranja que o mundo bebe,
7 têm sido produzidos aqui. Então, por que eu não posso começar a aproveitar isso? Aqui, por exemplo, até deixei isso aqui, olha, até que vou aproveitar a presença aqui do secretário Bolsonaro e fazer uma provocação para ele. Nós estamos aí nessa discussão, isso aqui é uma sugestão, né? Como rio-pretense que eu sou. Quem sabe a gente não vai ter aí, por exemplo, o transbordo aí, né, um terminal aqui da ferrovia, né, da Rumo aqui em Rio Preto. Por que eu estou dizendo isso? Aqui em Rio Preto passa, por exemplo, de 13, depende do ano, de 13 a 15% da soja brasileira. Passa aqui, ó, dentro da nossa cidade. De 13 a 15% do milho brasileiro também passa por aqui. Por que não pararmos esse milho um pouco, em vez de levar esse grão? Por que não vamos levar o farelo? Por que não vamos levar o óleo? Por que não vamos levar o ovo, o porco e tantas outras transformações que a gente pode promover nisso? Pode parar aqui. E não só esse setor agrotransformador, como outra coisa que a gente pode fazer. Isso aqui que o mundo hoje está falando o quê? Das seguranças energéticas, né? Aliás, o agronegócio está envolvido com talvez as 3 maiores pautas que a sociedade moderna tem hoje: a segurança alimentar, a segurança energética e talvez chamaremos aí a segurança climática. Esses 3 setores estão envolvidos com o agro, onde nós somos esse gigante. E não só nisso, mas não ficarmos aqui na refinaria, né? A gente está vendo o que está acontecendo com a Europa, na emissão de CO2, mas por que não aqui, ó, a biorefinaria, como a gente chamaria? Não é mais uma usina de cana, é uma biorefinaria, né? Sem emissão. Agora, o que nós poderíamos fazer aqui, secretário Bolsonaro, por exemplo? Temos usinas de etanol de milho. Parar esse milho aqui, 13% do nosso milho está para cá. Imagine transformar esse milho em etanol, em bioeletricidade e assim por diante. Estou dizendo um dos pequenos e inúmeros exemplos que o agronegócio pode deixar. E nós temos que aprender que o agronegócio é isso, essa competição, essa abertura. Ele não é quando eu falo assim, estou exportando só commodities, só um produto primário. Eu vou dizer, por trás de cada grão de soja, por trás de cada grão de milho exportado, tem tanta tecnologia como você tem aí no seu telefone celular. Porque senão ninguém ia ser extremamente competitivo para competir com uma agricultura americana ou com uma agricultura europeia, que são altamente subsidiados, se você não fosse altamente competitivo. E olha que coisa interessante, a evolução da indústria de uma maneira geral. Onde é que estava o Brasil aqui? Olha os estados do agro, como é que eles estão subindo e eles estão avançando. Então nós temos aí algo incrível que a gente deveria começar a aproveitar para dar esse pontapé inicial. E outra coisa interessante, é aquilo que a gente está chamando hoje, com essa preocupação ambiental, do que nós chamamos de desmaterialização. Os mais velhos vão se lembrar disso, né? Antes, você tinha, para cada um desses itens aqui, você tinha um aparelho, você tinha um telefone, você tinha uma câmera, você tinha uma calculadora, você tinha um despertador. Esses eram eletrônicos separados da onde você tem. Hoje você tem tudo isso aonde? Você tem isso aí tudo num único aparelho celular. Ou seja, todos esses equipamentos, você tem em um único equipamento. Isso é o quê? Desmaterialização. Você está produzindo mais, utilizando menos recursos naturais. Mas o agronegócio, ninguém nesse mundo fez tanta desmaterialização como está fazendo. Eu peguei aqui, por exemplo, o caso do algodão. Olha só, entre 90 e 2020, a cultura do algodão aumentou a produção em 330%, mas a área reduziu 60%. Dá para você ver isso? Você reduzir a área plantada em 60% e você aumentar a produção em 330%. Então nada desmaterializou, se produziu mais, utilizando menos, como no caso do algodão. E outra coisa, olha o espaço que eu tenho aqui para a indústria. Veja só, isso aqui era o nosso consumo, nós estamos tendo uma revolução no consumo nosso aqui, do brasileiro de uma maneira geral. Por que eu estou falando isso? Porque olha, nós caímos agora, aqui nesses últimos 10 anos, 40% no consumo de arroz e feijão e aumentamos o consumo de frango. Porque o frango é o quê? O frango eu tenho que ter indústria, eu tenho que ter outra coisa, não é mais o produto em si, in natura. E você também aumentou o consumo, olha só que você aumentou o consumo per capita. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então o mundo inteiro também está pedindo que a agroindustrialização, quer dizer, nós temos futuro em relação a isso e todas essas coisas. E aí eu quero bater nisso. Acho que o setor industrial, ele tem que parar de ficar imaginando que um dia a solução para a industrialização desse país, e foi assim que aconteceu com a agricultura, ela não vai vir de Brasília. Vamos criar uma política industrial. Claro que o papel o governo federal vai ter. Mas escuta, quando estiver nascendo, o bebê que nasceu hoje aqui, por exemplo, aqui no hospital de base, ele já nasceu com uma dívida pública de R$25 mil. Essa é a dívida pública de cada um de vocês hoje. Vocês acham que com essa dívida pública que nós temos hoje,
Alguém vai criar alguma coisa à altura do que precisa da indústria? Então a indústria tem que parar, e eu lhe dizia muito isso para os agricultores. Olha, se vocês estão pensando que a solução vai vir daqui, que o Ministério da Agricultura vai criar uma nova e revolucionária política, não, nós vamos liberar vocês, porque vocês são capacitados, vocês são agricultores, e da mesma maneira como a gente tinha agricultor capacitado, a gente tem hoje industrial que podem fazer coisas incríveis. O que a gente precisa? Tirar essas coisas que estão na frente, então não precisa esperando. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa incrível. Olha só, a gente fala muito de política industrial. Minha filha, caçulinha, ela está aqui, acabou de chegar da Universidade de Chicago ontem, porque ela faz economia, ela veio passar as férias aqui com a família. Olha que coisa incrível que a Universidade de Chicago, que é a faculdade do Paulo Guedes, a favor do livre mercado, olha o que eles criaram. Eles criaram esse aqui, esse market sharing, olha que coisa interessante. Olha a aproximação que eles fazem da academia e da indústria, do setor produtivo. O que eles estão fazendo? Eles estão dando um prêmio total de 2 milhões de dólares, uma universidade. Esse prêmio o que é? Isso é quase 10 milhões de reais. O que eles estão fazendo? Porque você sempre tem aquele incentivo à inovação, o incentivo da pesquisa, que é o que eles chamam de sistema push, aquele sistema que você empurra, né? Então você vai fazer o quê? Eu vou dar uma bolsa de estudo, aí você dá aquela bolsa de estudo para um cara fazer lá um doutorado, um mestrado, e aí a gente vai vendo aquelas coisas que a gente vê nas nossas universidades. Às vezes o sujeito vai fazer lá um estudo da influência da salsa cebolinha na libido do coelho da Libéria, que não tem nada a ver com o que aquilo está precisando na indústria. Isso aqui é o quê? O que eles fazem? Alguém tem um problema numa indústria, procura a universidade e fala assim, eu tenho lá o Daniel aqui na Agrometal, eu tenho um problema lá na minha indústria, na minha loja, eu queria ter um sistema aqui que eu poderia vender assim, eu queria isso aqui automatizar, esse é o meu problema. E leva esse problema lá e eles oferecem um prêmio, aí sai aquela garotada toda com faca nos dentes, trabalhando, se alguém achar uma solução, recebe o prêmio. Isso é política industrial. Isso é o setor privado se aproximando do setor de inovação para criar algo incrível. 10 milhões de reais em prêmios, para você colocar todo mundo para trabalhar para resolver um problema que você tem. Não sei, você deve ter um problema na tua metalurgia, na tua serralheria, não sei. E assim vai por diante. Olha que coisa interessante essa afirmação, que a gente imagina, né? A política industrial. Olha só o que esse cara está falando aqui. O peso em toneladas do produto interno bruto dos Estados Unidos caiu 25% nas últimas, enquanto o seu valor mais do que dobrou. Então é isso, né? Você pega uma Apple que não tem nada, mas o que? Tem uma ideia, tem uma inovação, tem um conceito, não tem peso, não tem estrutura física. Então é dessa maneira que a gente tem que começar a criar. Agora, e o país? A gente está falando aqui o que foi feito lá na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Mas a gente aqui, olha que coisa interessante, isso aqui é um mapa do risco dos furacões na América Latina e em todo o Caribe. Os Estados Unidos está aqui, eu nem coloquei os Estados Unidos. Olha aqui, o risco de furacões que você tem está aqui. Quando você vê o Brasil para cá é zero. Então imagina, né? Puxa, que país é esse que eu tenho? Como é que eu vou poder fazer a agricultura, a indústria? Pelo menos em termos de furacão, não chega nem perto daquilo que o industrial ou o agricultor brasileiro tem que, ou o agricultor americano tem que ter. O que a gente tem? A gente tem uma bênção, tem um país que tem uma série de... Essa, por exemplo, no caso do agronegócio, em Altazes, no Amazônia, é uma das maiores reservas de cloreto de potássio do planeta. Porque o nosso ponto fraco hoje do agronegócio, o que é? A gente depende da importação de fertilizantes. Nós temos aí as maiores reservas e até hoje, há 11 anos, nós estamos aguardando uma licença ambiental para poder explorar isso. E essa reserva ela está a 8 quilômetros, esse ponto de exploração, de uma reserva indígena. Agora, o Ministério Público quer ampliar essa reserva indígena para que lá dentro dessa reserva indígena a gente não possa fazer essas explorações. E a gente dependendo, 92% do cloreto de potássio brasileiro hoje, ele é importado. Agora, sabe qual que é a ironia? Final do ano passado eu fui visitar as segundas maiores reservas de cloreto de potássio que estão no Canadá. E sabe aonde que estão muitas dessas reservas de cloreto de potássio no Canadá? Dentro de reservas indígenas. Ou seja, no Canadá, que é um país progressista, que é um país de primeiro mundo, eles exploram o seu fertilizante dentro das reservas indígenas e exportam e vendem para a gente. Agora aqui nós temos a reserva longe
ainda de uma área indígena e a gente não pode fazer. Então é isso que a gente precisa e precisa mudar muito. E a gente tem que parar de ter vergonha, principalmente a indústria brasileira, do que está acontecendo lá fora. Parece que a gente só apanha, a gente põe o rabo entre as pernas e fica quieto. Isso é uma foto que eu tirei, por exemplo, da Alemanha, no final do ano passado. Tirei essa foto com drone, a Verde Alemanha, que se vende, né? Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou trazendo um fato aqui para você. Isso aqui é uma reabertura de uma mina de carvão. Olha o tamanho dessa máquina que está trabalhando aqui, ó. Mina de carvão. As indústrias lá, elas são movidas a energia de carvão. E não só aqui, se você ver, isso aqui é uma das pouquíssimas florestas naturais, originárias da Europa, que vão ser totalmente derrubadas porque eles estão ampliando essas reservas de carvão. Então a Alemanha, que se vende, né, como tal, reabrindo minas de carvão. E olha que coisa interessante, às vezes a gente não entende o que é a imagem, né, do que é o agro brasileiro. Isso aqui é uma foto de satélite nas margens do lago de Itaipu. O Brasil tem um código florestal, onde você tem que ter a reserva legal, e além disso você tem que ter as APPs, as áreas de preservação permanente, para quem que não é do agronegócio. Isso aqui, ó, são as margens do rio, você não pode plantar. Então, olha, você vê, parece até uma pintura, né? Você vê o lago aqui, foi no Itaipu, época de chuva, barrenta. Então, você está vendo aqui certinho, ó, olha as margens, como que é isso daqui, né? Agora, olha só nos Estados Unidos, um dos maiores lagos dos Estados Unidos, né? Lá na Flórida, ó, agricultura aqui, não planta na água porque não nasce. 0 de APP. Então, como é que eles podem querer comparar alguma coisa em relação a gente? Eles estão longe disso. Então, o que nós temos hoje? Indústria brasileira. Nós temos um mundo que fala em questão ambiental, mas que está se lambuzando no petróleo, que está se lambuzando no carvão. Nenhum outro país tem uma matriz energética de dimensões continentais como o Brasil, em torno de quase 50% da nossa matriz energética hoje, ela é renovável. A média mundial hoje está em torno de 16%. Então a indústria brasileira, ela tem condição de levar um produto, ambientalmente falando, que ninguém mais vai ter de uma forma tão amigável como vocês vão ter. Agora, a gente precisa encarar essa luta de frente. Vamos pagar pela proteção ambiental, vamos pagar pela questão ambiental. Esse é das grandes coisas que a gente pode fazer por aí. Vou dar um pequeno exemplo para você do agro, que você tem que trazer para o seu produto. Se você pegar um melão produzido lá no Nordeste, você colher esse melão, colocar ele num navio, e mandar ele para a Europa e vender ele lá na Espanha, tá? Em homenagem aqui ao Nelson Lois, o presidente da Casa da Espanha. Olha só, quando esse melão chegar lá na Espanha, ele vai ter emitido menos CO2 do que o melão produzido na Europa. Olha que coisa incrível, por quê? Porque essa biodiversidade, esse país aqui é uma fábrica de fotossíntese. Então o melão produzido aqui vai ser ambientalmente melhor, mesmo eu mandando e transportando ele até lá. Então, assim também nós temos uma série de outras vantagens que eu tenho que saber utilizar e poder sair. Agora, em algum momento, a indústria brasileira, ela se perdeu. Olha que coisa interessante isso. Eu gosto muito desse decreto aqui, olha, de 1890, assinado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Olha o que ele dizia aqui, ó, no artigo 1º. As companhias ou sociedade anônima, sejam civil ou comercial, o seu objeto, podem estabelecer-se sem autorização do governo. Já pensou isso? Em 1890. Imagine para você hoje, em 2023, para você estabelecer uma empresa, havia cruces que você não tem que fazer, a burocracia. Meu filho estudou na Califórnia. Se você pegar lá hoje, em 2 horas, você abre uma empresa na Califórnia. Como é que eu vou competir com isso? Aqui em 6 meses a gente tem que pular feio, né? Mesmo com tudo. Aliás, mostra muito isso, né? Um país que tem um sistema, que a gente tem que bater palma, é uma atitude louvável, mas um país que tem um sistema que chama poupa-tempo, significa o quê? Que nós estamos perdendo tempo com a burocracia. Então essas coisas mostram e a gente acaba aceitando e vai levando isso adiante. Agora olha que coisa interessante isso daqui. Isso aqui é um outro mapa para entender o país que a gente vive, onde você tem a sua indústria, onde você tem o seu empreendimento. Isso aqui é um mapa mostrando nos últimos 100 anos a incidência de terremotos. A gente teve um grande terremoto na Turquia, na Síria, aquela coisa toda. Então você está vendo aqui, pela intensidade, você vê aí a magnitude que foi cada um desses terremotos e aonde que eles aconteceram. Então preste atenção, isso é os últimos 100 anos. Agora, se você olhar no mapa inteiro, parece que só tem um lugar aqui que não tem nada. Tá vendo? Aonde? É aqui. Que coisa incrível isso. Esse é o país onde eu sou agricultor e esse é o país onde você pode montar a sua indústria.
Então esse tipo de problema a gente não tem por aqui. Então como é que eu posso ficar reclamando do país que eu tenho? Os problemas que eu tenho é isso, eu preciso melhorar, tirar esse poupa-tempo, tirar essa burocracia, tirar essa regulamentação, abrir isso, vamos tocar um pouquinho na reforma tributária. Agora a gente não está aproveitando isso daí. Olha só, pegamos só aqui o governo, por exemplo, estadual. Olha que coisa incrível, né? Você pegar aqui 2019 e 2023, não teve nenhum estado brasileiro, sem exceção, nenhum, que não tenha aumentado o seu poder, estendido mais os seus tentáculos sobre a sociedade. Olha o Maranhão, por exemplo. Ó. O Maranhão aqui, ó, em 2019, ele tinha 22 secretarias estaduais, agora ele pulou para 41. Olha aqui, ó, tá vendo? Todos, até mesmo Minas Gerais, tinha 9, pulou para 13. Todos os estados brasileiros, sem exceção, aumentaram seu poder, aumentaram as suas estruturas administrativas. O que significa isso? Mais burocracia, menos liberdade para empreender. Eu sempre gosto de brincar, cada ação dessa hoje, pública, municipal, estadual ou federal, ela vai resultar o quê? No aumento de burocracia. Aí a gente fica nisso, você já conhece esse dado aí, né? Lá do G20, aquele número de horas que a gente precisa. Isso é um dado, a gente precisa mudar isso. Não adianta você ficar falando, o que adianta você ter uma política industrial, se é que você acredita nisso, com esse tipo de situação que você tem aqui? Não tem como, isso tem que ser mudado e tem que ser mudado urgentemente. Às vezes eu me lembro um pouco, a gente faz uma certa ironia, né, do que aconteceu e está acontecendo na Venezuela. Eu coloquei isso porque o presidente da Venezuela está hoje aqui no Brasil. Essa foi uma visita que eu fiz no ano passado lá, eu achei tão, não sei se você sabe, a Venezuela, ela tem 117 vice-ministérios, 117, e ela tem um vice-ministério que se chama Vice-Ministério para a Suprema Felicidade Social do Povo. Olha só, a sociedade chegou num ponto em acreditar tanto no Estado que acredita que tem que ter um ministério que vai ser responsável pela felicidade do sujeito. Olha só a utopia em que a gente vai. Então, às vezes, a gente fica imaginando assim, não, mas talvez aqui para o meu setor precisa de um plano lá em Brasília. Não, desregulamenta, tira aqui que a gente vai dar um jeito. Tem gente altamente capacitada nesse Noroeste Paulista. Não precisa de um burocrata. Até porque, imagine só, a hora que um burocrata criar uma política industrial lá em Brasília, num gabinete, você acha que ele vai ter a mesma política, que pode ser a mesma aqui para Rio Preto, para Erechim ou para Belém? As prioridades são diferentes, o que a gente precisa ter desregulamentado, a gente precisa ter liberdade para ir adiante e poder avançar. E é uma coisa tão interessante, a gente fala, não, mas tem alguns exemplos interessantes. Se você pegar na Europa, os mais antigos aqui vão se lembrar, por exemplo, da Nokia, né? Aquela empresa, era uma empresa estatal, lá na Finlândia, fruto da intervenção governamental. A Nokia quebrou, não existe mais nada, acabou. Por quê? O setor privado atropelou, porque era um setor público e não foi adiante. Então como é que eu posso pensar nisso? A gente fala de política industrial, o que é interessante? A maior revolução industrial que já aconteceu nesse planeta não teve a presença do Estado, que foi a revolução industrial lá na Inglaterra. Foi algo que surgiu o quê? Do setor privado. E assim vai em diante, assim as coisas vão acabando. E assim, a gente fala muito, né, do dia da indústria, vamos industrializar o Brasil, precisa fazer aqui, só foi o agro. Como é que eu posso falar num país que eu vou industrializar o país se eu tenho um imposto que se chama IPI, Imposto sobre o Produto Industrializado? Ou seja, então eu não quero industrializar o país. Porque se eu quisesse, eu não teria imposto daqueles que estão lutamente, bravamente, industrializando o seu produto. Então, aquilo que a gente fez, e foi uma grande luta que a gente passou na agricultura e que parecia impossível. A gente tinha lá, em 1990, a gente tinha aquilo, falando o seguinte, olha, ninguém exporta impostos. E aí conseguimos, depois, o Candir era o meu colega de ministério, a gente conseguiu aprovar a Lei Candir do agronegócio. Eu sempre brinco, a indústria brasileira ela precisa de uma Lei Candir também. Precisa ter uma... pode parecer impossível, mas tem que ter algo lá no Congresso, se é que vamos ter uma reforma tributária, para parar com esse tipo de coisa. E não só isso, tem que o quê? Remover esses obstáculos à inovação. Por que uma Apple não faz nenhuma patente aqui no Brasil? Porque demora 13 anos para você fazer um registro de uma patente de um negócio que em 6 meses muda, já aquela patente cai, já tem outra mais importante do que isso. Então nós temos que remover esses obstáculos a isso. E aí muitas pessoas falam assim, mas puxa, e a China? A China tem lá, é outro sistema, a China ela não é um modelo para o Brasil, a China é um grande cliente do Brasil, é diferente isso, mas mesmo assim, se você pegar os estudos econômicos, olha que coisa interessante, o retorno de programa de subsídios lá é negativo, ou seja, a sociedade chinesa ela estaria melhor se não tivesse esse programa de subsídios que eles têm. Então o que acontece? Você tem aquelas empresas às vezes que não conseguem vender, constroem cidades onde não dá certo, por quê? Porque é o poder central tentando fazer isso e levar isso adiante. E a gente fala muito de política industrial, dependendo do governo, olha o resultado que foi isso aqui.
quê? Não, hoje vocês viram aí, o governo brasileiro vai reprogramar os pagamentos da Venezuela. Então, esse é um problema, a gente acreditar que o Estado vai fazer alguma coisa. Olha o calote que a gente já tomou em relação a isso aqui. Ó. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é 10 bilhões de dólares em calote de política industrial que nós vamos fazer lá fora e que não vamos fazer realmente aqui dentro. E olha que coisa interessante, o poder do que é o mercado, que a gente fala muito de uma política industrial hoje, das 100 maiores economias do mundo, 69 são empresas. É uma coisa incrível. A época, se você pegar assim, tem empresas que são uma economia maior do que a do Brasil. É um negócio incrível que está acontecendo. Então a gente tem que entender o poder dessa liberdade e para onde que elas podem ir adiante. Então o resultado, que a gente sempre brinca isso no agronegócio, né? São Paulo está produzindo açúcar e etanol, Mato Grosso está produzindo soja, Mato Grosso do Sul está produzindo carne e Brasília produzindo dificuldades. É isso que está acontecendo. E a gente precisa mudar isso, precisa desburocratizar. A gente não precisa parar de... Vamos fazer outras lutas pequenas, descentralizar isso para que a gente possa realmente avançar. Isso aqui é um negócio engraçado, aconteceu comigo há algum tempo aqui. Eu gosto de contar isso, porque eu acho incrível como o brasileiro ele é um sujeito de humor e como ele aceita as coisas assim, né? Estou dizendo isso porque eu tive um sócio americano. Ele achava incrível que eu tinha que reconhecer firma. É um negócio assim, porque isso não existe, né? Como você tem que... Mas não é você que está assinando. Mas eu preciso reconhecer firma. Mas esses dias eu fui num cartório aqui de Rio Preto, aí eu acabei de reconhecer firma, né? Aí é um documento que eu tinha que entregar no poder público. Você já deve ter passado por isso. Eu acabei de reconhecer firma aqui, aí o cartorário falou assim, mas doutor, o senhor tem que fazer mais um reconhecimento de firma. Eu falei, como? Porque nesse lugar onde o senhor vai levar, o senhor tem que reconhecer a minha firma. Eu falei, como? É isso mesmo. Aí eu saí de um cartório aqui de Rio Preto, eu fui para outro cartório. Então olha só, eu assinei aqui, esse cara aqui reconheceu a minha assinatura. Aí esse aqui eu tive que ir no outro cartório, no outro tabelião, para reconhecer firma desse que reconheceu a minha assinatura. Negócio... Coisa louca. Aonde a gente vai parar com isso? Essa foi aqui em Rio Preto. Então essas coisas, isso toma tempo, isso toma energia, isso toma recurso. Como é que eu vou competir isso lá fora? Isso é o resultado da burocracia. Não sei se vocês viram aquele advogado lá de Belo Horizonte, ele resolveu pegar na parte tributária tudo que é estadual, municipal e federal. Aí ele fala que não terminou, mas aí ele fez tudo isso num livro. Esse livro pesou 7,5 toneladas e tem uma lombada de 2 metros e 16 centímetros na nossa legislação tributária. Se você pegar Singapura, a legislação tributária de Singapura cabe em uma única folha de papel A14. Uma coisa incrível. Como é que eu vou competir com esse pessoal? Não tem como. Né? Essa selva tributária assim por diante. E vocês não pensam que tudo está bem no agronegócio, não. Nós temos grandes reformas, temos grandes lutas, a gente vê essas coisas, batendo recorde, essa coisa toda. Isso é escoamento, por exemplo, ó, nós temos eu sou produtor de soja no Nortão do Mato Grosso, no Pará. Isso é maneiro, como a BR-63 tem partes que ainda não foram asfaltadas. Tremiões tem que fazer isso aqui, ó, dessa maneira, assim, para você passar soja. Isso é soja no final do ano passado. Não conseguia soltar, uma dificuldade, aliás, uma homenagem, que eu sempre gosto de falar das mulheres. Ó, isso aqui é uma mulher dirigindo um tremião lá. Tamanha falta de motoristas que a gente tem nesse setor. Então é assim, a dificuldade que você tem de levar essas coisas adiante, principalmente nessas novas áreas de fronteira. E aí, ó, isso aqui, ó, isso sim é política industrial. Como é que eu vou competir com uma indústria americana? Olha, isso aqui é o último dado que eu tenho aqui, é 2019, né? Porque depois da pandemia alteram muito. O que significa isso? Significa que o americano faz em 15 minutos, eu como qualquer colaborador que você tiver na sua indústria, na média, o brasileiro precisa de 1 hora. É isso. Ou seja, a dificuldade que a gente tem, quantos operadores que não chegam lá para operar uma colhedora, hoje custa R$2,5 milhões, o sujeito... Se eu for exigir que ele possa entender o manual daquela colhedeira, eu não teria nenhum operador hoje. Nenhum, exatamente nenhum. Então é isso, isso sim é política industrial. Isso que a gente, e aí eu quero fazer meu cumprimento ao Sérgio, que você possa mudar e possa avançar. Agora, a gente precisa, inclusive a gente mesmo. Olha que coisa triste isso aqui. Ó. Isso aqui é um requerimento para um jovem tentar montar uma empresa. Olha a negativa que ele foi. Olha o que ele fez aqui. Está vendo aqui? Ó. Endereço e nome do sócio deve ser em letra maiúscula. Um garoto vai querer montar uma empresa, vai lá, protocola, nossa, recebe uma negativa dessa. Por isso que você vai o quê? Você vai na maioria das universidades hoje, o que acontece? A diferença que você tem em relação aos outros... Quero fazer aqui uma saudação ao prefeito, muito obrigado aqui pela presença.
Mas é que eu estava brincando com isso aqui, por isso que você chega na maioria das universidades, você pergunta, o que você quer ser? Ah, eu quero prestar um concurso público, eu quero ser um... Eu não tenho nada contra os funcionários públicos, não se trata disso, né? Mas é aquela falta de uma geração, né? Faca nos dentes, ah, eu quero montar meu negócio, vou montar meu escritório, eu quero montar uma empresa. A maioria da garotada, longe disso. Imagina, já vê, talvez você tenha visto o que o pai faz, né? Agora, olha que coisa interessante isso daqui. Em termos de futuro, que a gente tem que pensar do dia da indústria. Se você pensar bem, olha, nesse pequeno setor aqui, né, nesse círculo, existem mais pessoas vivendo dentro desse círculo que o restante de todo o planeta. Só para você ter uma noção. E o que esse pessoal está querendo? Está querendo aquilo que a gente está fazendo, que é comida. Por isso que a gente recebeu aqui, num jantar aqui na semana passada, a cônsul-geral da China, né? Não sei se você sabe, quando eu estava no Ministério da Agricultura, quando eu deixei o Ministério da Agricultura, a gente teve um comércio de menos de 500 milhões de dólares no ano. Menos de 500 milhões de dólares o comércio anual com a China. Hoje, a gente faz 500 milhões de dólares a cada 30 horas. Então, aquilo que a gente fazia em um ano, você faz a 30 horas hoje. Então, um superávit incrível. O Brasil exporta mais para a China hoje do que todos os Estados Unidos, União Europeia e o Mercosul juntos. É ruim isso? Claro, precisamos diversificar, mas é assim, por quê? Porque a China e está chegando aí o mercado indiano. Então, o futuro que a gente tem em relação a todas essas coisas. Agora, o que eu acho que é importante que o setor da indústria tem que ficar atento, que é isso daí. Eu sempre gosto de brincar, né? Essa aqui é a minha filha caçulinha, eu sempre gosto. Pagamos muito imposto? Eu falei, olha, vamos lá tomar um sorvete, e aí você vai ver, você corta 46% desse sorvete, e isso aqui vai para o governo, você vai ficar só com o restante desse sorvete, porque é isso que nós estamos fazendo. Então tem que ensinar para essa geração mais nova o que está se passando em relação a essa parte tributária e como a gente tem que parar com isso. Preste atenção, só um pouquinho desse vídeo que eu vou colocar aqui para você agora. Pode aumentar um pouquinho só o som? Tá? Isso, reforma tributária tem que significar redução de impostos. Não apenas a simplificação de impostos. Por isso, quem quiser depois, olha, tem um adesivo, menos impostos, mais empregos. É isso que você aprende em qualquer outra economia moderna, o que você está vendo que está acontecendo por aí, esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer, para a gente não chegar nessa vergonha, que isso para mim é uma coisa assim, é escandalosa. Não sei se você já percebeu isso. Eu peguei esse dado aqui do começo do ano, o último iPhone, né? Se você pegar o último iPhone aqui no Brasil, ele estava custando aí no começo do ano esse valor. Se você pegasse o valor em dólares lá nos Estados Unidos, estaria isso aqui. Mas tinha um pacote para você passar 5 dias lá em Los Angeles, você pagaria isso aqui, então você gastaria isso aqui. Ou seja, era mais barato você pegar um avião, ir para Los Angeles, ficar 5 dias lá, passear, voltar para cá, trazer o celular, e você ainda ia economizar aqui quase R$2.000 em relação a você comprar o celular aqui. Como é que pode isso? Não tem nem cabimento. Ah, mas o celular não é importante. Quem é que consegue fazer alguma coisa hoje sem um celular, em termos de mobilidade, pagamento bancário, todas essas coisas? Então é incrível, né? Isso influencia o quê? No nosso poder de competitividade para que a gente não possa ir. Agora, eu sempre gosto de dizer, na área do agronegócio e na área da indústria, a maior batalha que está acontecendo hoje, ela está acontecendo numa sala de aula. E nós, aqueles que empreendem,
estamos perdendo de lavada hoje nesse país. Nós fizemos um trabalho, foram as mulheres aqui de Barretos, muito bom esse trabalho. Elas analisaram todo o material escolar que é distribuído hoje no ensino médio e no ensino fundamental. Fizeram uma análise, contrataram especialistas, livros, fizeram tudo isso. O resumo disso tudo, do que é ensinado nas nossas escolas, 60% das citações, aqui no caso do agronegócio, 60% das citações referentes ao agronegócio são contra o agronegócio. Contra o agronegócio. E sabe o que é o duro disso? Dessas situações que você tem lá, olha só, apenas 3,5% tinha algum embasamento científico. Quando você ia olhar, era uma opinião do autor daquele livro, ou porque ele leu uma reportagem, inclusive, fala lá, era um grande jornal paulista, eles liam as reportagens, recortavam as reportagens e colocavam no livro aquela opinião. Então, da mesma maneira, agora a gente está tentando fazer o quê? De olho na liberdade econômica. O que é liberdade econômica? É o teu setor. O que a escola está ensinando hoje para aqueles que empreendem, né? Para aqueles que querem abrir uma empresa? O que estão falando? Pode ter certeza que nós estamos apanhando ali. Não tenha dúvida disso. É contra, é egoísta, são não sei o quê, só pensa neles, essa coisa toda. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. Por isso que lá nos Estados Unidos você vê, né, a garotada sai de lá, vai vender uma limonada, aquela coisa. Aqui você nem pensa nisso, porque o Ministério do Trabalho, trabalho infantil, aquela coisa toda. Então essas coisas a gente tem que mudar essa mentalidade junto lá. E o mercado que a gente tem nisso. E o Brasil tem exemplos incríveis, né? O que é o mercado? O que é liberdade econômica? Liberdade econômica é você chegar numa cafeteria e você poder pedir 20 itens separados num único café. Ah, eu quero café com menta, um pouco não sei o quê, um pouco daquilo, 20 coisas diferentes. Agora, o que é o duro disso tudo? Quando você pega um negócio desse aqui, é que a Alemanha, ela é o terceiro maior exportador de café e não tem um único pé de café. Ela compra o nosso café, né? Como a Suíça compra o nosso chocolate. A gente fala, mas o agro é importante? O agro é muito importante. Pergunta para a Suíça, pergunta para a Alemanha se o café brasileiro não é importante para a Alemanha. Por que esse café não fica aqui? Né? Por que não vão montar uma indústria de cápsulas de café aqui no Brasil? O que está acontecendo? Ah, porque aqui nós não temos um sistema de drawback, de impostos. Vamos ver qual que é o erro, porque o café sai daqui. Por que a gente não pode fazer isso aqui? Então, essas coisas que a gente tem que pensar e aproveitar isso para a gente poder ir adiante. Olha só coisa interessante, né? Você já imaginou você ter uma indústria, você vai competir com uma indústria alemã, por exemplo. Olha que coisa interessante. Isso aqui, se você pegar a nossa pior área em termos de incidência solar aqui no Brasil, que é lá no Rio Grande do Sul, é a pior área que a gente tem. Se pegar o Nordeste, então nem fala nisso. Lá no Rio Grande do Sul, se você pegar a nossa pior área, ela é 40% melhor do que a melhor área da Alemanha. E a Alemanha se vende como um país verde, o país da energia renovável, essa coisa toda. Imagine esse tipo de coisa, a gente poder ter esse potencial aqui. Quer dizer, temos uma indústria tocada à energia renovável. Eu não sei se você sabe, a maioria dos estados hoje, você não tem pontos de conexões das fazendas solares, como a gente chama. Uma burocracia, falta de ponto, questão tributária e uma série de coisas que a gente tem que poder levar adiante. Você já deve ter visto esse gráfico, mas não custa repetir para a gente terminar isso aqui. Olha só, isso aqui são os países com área superior a 5 milhões de quilômetros quadrados. São os países continentais, aí está o Brasil. Não só isso, aqui são os países, as grandes economias, os países que têm os grandes mercados internos. Uma economia superior a $1 trilhão. E aqui você tem os países que têm grande população, 150 milhões de habitantes no mínimo. São esses países aqui. Agora, quais são os únicos países que são países com grandes economias, com grande população e são países continentais, que atendem a esses 3 requisitos? 2, você sempre ouve falar todo dia por aí, que é a China e os Estados Unidos. Mas nós estamos lá. O Brasil também está lá. E daqui é o único que tem água e sol sobrando. Os meus filhos, como eu disse, estudaram lá nos Estados Unidos. Eles chegam, pai, mas aqui nos Estados Unidos tem um Vale do Silício. Eu gosto muito de brincar com eles. Falaram, mas nós temos um vale melhor que o Vale de Silício. Nós temos aqui o Vale da Água. E esse vale é o que vai valer daqui para frente e que vai levar essas coisas adiante. Agora, apesar de tudo isso, olha as oportunidades que a gente tem, inclusive para o setor industrial. Como é que a gente não sabe aproveitar esse país imenso que a gente tem, né? Apesar de toda essa burocracia, apesar de toda essa dificuldade que a gente tem, né? A gente tem que parar de olhar para o Estado, parar de olhar para Brasília, achar que ele vai ser a única solução. Isso aí são os resultados, não só como os maiores, como também os segundos. Também agora,
minério de ferro, esse minério de ferro que faz, por que ele vai? Por que ele industrializa? Tem tanta coisa que a gente poderia aproveitar para cá. Aí você vai fazer uma análise profunda que tem uma burocracia, ou porque nós temos um imposto, ou porque a energia é muito cara, ou porque não tem a infraestrutura, e aí vai. Então é essas coisas, talvez essa política industrial, é essa liberdade que a gente possa ter e possa ter, levar isso adiante. Então o que eu queria ter trazido para vocês era isso. Contar um pouco do que foi esse case de sucesso da agricultura e dali vocês também poderem tirar esse exemplo, porque eu tenho a certeza que, da mesma maneira como a gente teve agricultor capacitado, agricultor habilitado, para tornar o agro, daquilo que a gente viu, da lona, se transformar um dos maiores exportadores de comida desse planeta, eu tenho a certeza que a indústria brasileira está à altura desse desafio, com tudo isso que a gente comentou aqui nessa noite, de ser um protagonismo do Brasil chegar no primeiro mundo. Muito obrigado. Uma saudação muito especial ao nosso ministro Cabreira, na pessoa de Dona Dorinha, uma saudação à sua família, que são um exemplo para todos nós. Não é bem uma pergunta, é uma resposta à sua provocação. No dia de hoje, nós nos reunimos no Parque Tecnológico, onde nós nos preparamos para fazer, para elaborar o plano PPA, que o senhor conhece também, o plano plurianual, que vai incidir sobre os 3 anos dos próximos governos federais e estaduais e o primeiro ano do governo seguinte. E fazer um registro que a sua fala soou como música para os nossos ouvidos. A observação que o senhor fez, hoje o prefeito Edinho, mas o secretário Jorge, nós estávamos discutindo com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano de São Paulo, e na elaboração desse plano de desenvolvimento, exatamente o aproveitamento da via férrea, levando em conta a possibilidade do lado do VLT, tanto de ter a possibilidade de se integrar a via férrea e de se pensar também nessa parada, como você falou, nesse não parada, mas no estacionamento em Rio Preto ou em nossa região. Nós pensamos em termos regionais para fazer um aproveitamento maior das riquezas que são trazidas do Oeste, Centro-Oeste em especial, e que passam por nós e pouco ficam aqui, ou quase nada fica. A segunda, fazer um registro importante, convidá-lo a conhecer o Parque Tecnológico São José do Rio Preto, de que lá nós desenvolvemos tecnologias, em especial metodologias também no modelo do Vale do Silício, no modelo de aceleração das empresas, das ideias. Então nós temos lá 62 empresas de alta tecnologia, e na sexta-feira, quando esteve aqui a secretária, a cônsul da China, ela se encantou e já se abriu a perspectiva de 2 negócios. Um negócio que nós produzimos no nosso parque tecnológico, válvula cardíaca, tirada do pericárdio bovino, e que custa R$100, e que depois ela é vendida para o exterior, 14 países, $10 mil. E o segundo é um robô de educação produzido por uma das empresas. Então já se fez contato de empresários chineses com as empresas aqui de São José do Rio Preto. Então essas estratégias nós estamos adotando, às vezes não no ritmo, e a sua presença, a sua colaboração, a sua participação, o senhor já está convidado, é uma honra para nós tê-lo conosco. E as metodologias que se adotam nos países mais desenvolvidos do país de apoio às startups, também nós temos. Amanhã, numa dessas coincidências aí, o senhor é um homem de fé, nada acontece por coincidência, eu vou receber 2 pesquisadoras, que
fazem uma pesquisa na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que nem ficam lá no parque, mas têm o apoio de logística e têm o apoio de inovação do Parque Tecnológico. E elas trazem os primeiros resultados de um estudo da diminuição, sobre a diminuição dos casos de infecção dos hospitais municipais e das nossas unidades de saúde. Então, eu faço esse relato, mas para pedir e deixar a pergunta, o desafio, como que, e obviamente, o parque ele surgiu de discussões aqui dessa sala, com a presença do Mauro, da Aldina, e que nós queremos estreitar, inclusive abrir as perspectivas. Na terça-feira nós vamos receber da Universidade de Coimbra, então nós queríamos estabelecer, pela sua experiência, também relações com, às vezes, parques do exterior, como faz a nossa FAMERP aqui com a Universidade do Texas. E se o senhor poderia contribuir, e tenha certeza, ministro, é um encontro muito especial. Hoje aqui ocorre o ano o ano 300 do nascimento de Adam Smith, que foi quem foi o primeiro grande idealizador da política de mercado, do liberalismo, e que, como o senhor, ele era uma pessoa, não só um grande técnico, mas também ele era uma pessoa religiosa e que tinha fé e trabalho na sua legenda. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Convite aceito. Eu tenho conversado, e quero aqui dar um testemunho, eu tenho conversado bastante com o prefeito Edinho, trocado ideias, sugestões, porque sugestões todo mundo tem. Mas eu quero aqui dar um testemunho que o prefeito, inclusive, ele aceitou uma sugestão, mandou o secretário de Educação até São José do Rio Preto, porque eles têm um programa que se chama o agronegócio nas escolas. Porque eu me preocupo muito com isso. Em Ribeirão Preto, isso, foi a Ribeirão Preto. E, ao que tudo indica, talvez eles vão aplicar isso aqui também em Rio Preto. E por que eu estou dizendo isso? Porque a área de educação, ela é chave para nós. Não apenas na questão da instrução, de ter uma mão de obra mais qualificada lá na frente, não se trata disso. Mas que essas crianças, elas possam ser educadas e possam ser informadas naquilo que realmente acontece. Possam entender quem foi, por exemplo, Adam Smith. Se você pegar na maioria das nossas bibliografias, pouco se ensina sobre isso. E não só do agronegócio, como a gente já detectou, que se fala pouco, e o que se fala contra, também na área de empreender. A gente precisa desenvolver essa cultura do empreendedorismo nas nossas crianças. Por quê? Porque ninguém precisa aqui de uma bola de cristal para saber como é que vai ser o Brasil daqui 30 anos. O Brasil daqui 30 anos está no banco escolar de hoje. E naquelas crianças que estão ali vão estar os futuros juízes, vão estar os futuros promotores, vão estar os futuros parlamentares do Congresso Nacional. E se eles não têm essa visão a favor do empreendedorismo, do ato de se produzir, nós vamos ter... Olha, eu estava falando aqui da ferrovia, que pelo menos é uma bênção que Rio Preto tem essa ferrovia. No norte, há 20 anos que nós estamos lutando pela Ferrogrão. Não sei se vocês sabem disso, Na quarta-feira nós vamos ter uma votação do Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa absurda. Hoje eu até estava comentando sobre isso, só para vocês terem uma ideia. Em 1869, 4 anos depois que terminou a Guerra Civil nos Estados Unidos, eles lançaram a ferrovia transcontinental, ligando leste a oeste. Isso, olha só, 4 anos depois da Guerra Civil. Em 1889, o czar Alexandre II inaugurou a Transiberiana. E assim vai. Em 2015, a China construiu 9.000 quilômetros de ferrovias de alta velocidade. A Ferrogrão tem 900 quilômetros. Há 10 anos que ela está parada e hoje ela está na decisão judicializada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esses juízes, esses ministros do Supremo, eles vão sair desses bancos escolares. Nós precisamos contar melhor a nossa história, para que a gente tenha uma geração lá na frente amigável ao ato de se empreender, ao ato de se produzir, como hoje, às vezes, infelizmente, a gente não tem. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Antônio? Antes de fazer minha pergunta, eu gostaria de fazer um comentário.
há 15 anos atrás, eu ofereci um projeto aqui na Secretaria de Educação, ele não foi nem lido. E eu desenvolvi esse projeto em 44 cidades do sertão baiano. Foi justamente da questão acadêmica, o como a gente deve desenvolver as nossas crianças, os nossos jovens, para justamente isso, ter a ideia de como empreender e entender para cada eles individualmente, para cada um deles individualmente, a importância dele, né? A importância dele em tudo que ele faz, né? Porque a escola é a primeira empresa que ele vai trabalhar, né? Então é isso, eu só queria fazer esse comentário. E a minha pergunta eu vi aí a tremenda capacidade, até comentei com o meu colega aqui, uma aula em 1 hora, uma aula maravilhosa. Com tantas pessoas, nós temos, como você, tantas pessoas capacitadas no nosso país, por que não acontece essa reforma toda que você propõe, não só para as indústrias, mas para nós, indivíduos, né? Por que não acontece? Minha pergunta. O pessoal sempre fala, eu sou apaixonado pela liberdade econômica, como que você pôde perceber. E desde Adam Smith vem essa luta, que ele é o pai da economia moderna. Agora, ele já falava que a luta da liberdade econômica é uma luta de poucos, né? As pessoas, porque você fala hoje de liberdade econômica, as pessoas imaginam que é uma coisa assim de Wall Street, de gananciosos, que vão explorar, que só querem o lucro, e não é isso. Liberdade econômica é o sujeito poder abrir uma borracharia aqui em Rio Preto, é poder montar uma pastelaria, ninguém perturbar ele, é isso, né? Então, agora, o que a gente tem? Nós temos um país onde você tem inúmeros interesses contrários a isso. Eu acho que o grande erro nosso hoje é a gente só discutir a reforma tributária como reforma tributária em si. Nós temos que atrelar a discussão da reforma tributária, na minha opinião, à questão administrativa. Porque a gente está tratando da reforma tributária apenas pela receita. Tem que tomar cuidado que se cortar a receita vai faltar para a educação, vai faltar para a saúde. Mas espera aí, onde é que nós vamos cortar as despesas? Então precisa ser cortado as despesas. Todo mundo aqui, eu acho que não tem ninguém aqui que é a favor de aumentar o tamanho do Estado. Todo mundo aqui. Agora, precisamos colocar isso em prática, não tem como. Eu sempre brinco, infelizmente, o governo anterior, e se for possível, eu passo essa ideia, uma ideia tão simples, tão simplória, de um cara que, né, aqui do interior de São Paulo, eu sempre falo que a gente precisava de um novo Pedro Álvares Cabral como político. Porque aquele Pedro Álvares Cabral não deu muito certo, ele descobriu um Brasil que, assim, é incrível. Então, vamos passar uma régua, daqui para frente, porque tem aquela questão do direito adquirido, a gente não vai mexer nada com o passado, mas daqui para frente, nós vamos criar, por exemplo, vamos pegar um item aqui, estabilidade no serviço público, né? Tudo bem, algumas funções precisam, mas a maioria não precisa da estabilidade. Como é que você vai ter eficiência administrativa no serviço público com a estabilidade? Se a pessoa, se tivesse a tua empresa, você não pudesse mandar ninguém embora. Então, vamos fazer, daqui para frente, todo mundo que é funcionário público continua com a sua estabilidade, mas daqui para frente, olha, vamos escolher essas funções só aqui, sei lá, juiz de direito, esses aqui vão ter estabilidade. Então, previdência e tudo assim, a gente começar um novo Brasil, paga a conta daquele passado, para a gente desamarrar e não ficar com essa, né, todas essas coisas que acabam nos atravancando. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Antônio Cabreira. É um prazer ouvir você. Muito importante tudo que você falou. A minha pergunta era um pouco na linha do nosso amigo aqui, em relação à eficiência do Estado, né? Cada vez que a gente olha para o Estado, a gente vê uma máquina cada vez mais inchada, políticos querendo fazer politicagens e não olhando para os interesses reais da população. Mas eu vou fazer uma outra pergunta em relação o slogan seu muito interessante, fé e trabalho, em relação à família, né? E a educação. Como que a gente pode melhorar essa questão da família? Porque a família, ao meu ver, ela é uma célula da sociedade. Então, se as famílias estiverem rodando bem, acontecendo tudo de uma forma mais harmoniosa e prazerosa dentro do elo familiar, a sociedade vai estar melhor. E como a gente linka em questão isso da família, em educar, principalmente os jovens, para o mercado de trabalho, numa forma de fazer com que isso, a gente consiga uma safra melhor de indivíduos melhores, até, porque não na política, né? Porque tudo é decidido na política, seja na esfera municipal, estadual e nacional. O que você tem a dizer em relação à família e ao conservadorismo nos costumes, né? O que a gente pode fazer
através das empresas e fomentar, fazer com que as empresas, as famílias ajudem, de uma certa forma, a gente criar um mecanismo saudável aí para a gente criar nova safra de pessoas interessadas em mudar um pouco o cenário político e mudar a situação como que a gente se encontra hoje. Bom, eu tenho, é o que eu disse, eu acho que o Brasil, o melhor de tudo, o meu avô ele era um migrante espanhol, e ele ficava irritado quando alguém falava assim, o Brasil tem muito problema. Não, o Brasil não tem problema nenhum, o Brasil é uma bênção, quem tem problema são as instituições, são os governos, e esse a gente consegue mudar. E tem exceções, claro que tem, nós temos políticos excelentes, gente boa, capacitada. Agora, o que a gente precisa é mudar algumas coisas. E a questão da família, ela é o sustentáculo de tudo. Talvez não tenha nenhuma instituição que tenha sofrido tanto ataques recentemente como tem sido a família. É impressionante, ataque de tudo quanto é lado. Mas eu acho que a solução passa pela educação. Eu tenho uma ideia tão simplória a respeito da educação, eu sou a favor do Vale Educação. Porque a gente tem a ideia seguinte, olha, a educação é um dever do Estado, o Estado tem que ter o ensino público. Eu concordo com tudo isso. Mas veja, se você, e essa é uma ideia, inclusive, da liberdade econômica, é uma ideia até dos conservadores. O dinheiro público, ele não é obrigado a ir para a escola. O dinheiro público, ele tem que seguir o cliente. Quem que é o cliente? É o aluno carente. Então, você vai subsidiar, você vai dar o dinheiro público ao aluno. Agora, o que o aluno hoje, o mais pobre, o que ele faz? Qual é a liberdade de escolha que ele tem hoje? Não sei se vocês sabem. Você sabe qual que é o critério de uma criança pobre hoje se matricular no Brasil? É o CEP da sua residência. Ponto. Acabou. Esse assunto chegou no Supremo Tribunal Federal. E é assim, então, ele é obrigado a se matricular na escola que seja mais próximo da sua residência. Então, o que acontece? As escolas públicas, e não estou fazendo nenhuma crítica, estou falando que é o sistema hoje, ela tem um mercado cativo. Nenhuma escola tem que competir com o aluno. Então, nem que fosse até um vale educação entre as escolas públicas. Cada aluno custa, sei lá, R$ 1.500 por mês. Então, você vai dar um vale, o pai vai escolher a escola. Eu me lembro disso, por exemplo, você tinha lá o Monsenhor Gonçalo, tem aquele professor que é o bom e tal. Mas eu não posso matricular lá. Então, você tem que criar uma espécie de competição. Eu acho que o Vale Educação... E também você ir para as escolas privadas. Eu já peguei municípios, né? Se você pegasse as melhores escolas privadas, e se você pegar o custo do aluno, tirar a merenda escolar, e você pegar o custo do aluno, ele é mais... Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um trabalho voluntário no Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é uma universidade, se você pegar aqui naquele top of mind lá da Folha de São Paulo, ela está sempre nos últimos 7 anos em primeiro lugar. O custo de um aluno no Mackenzie, dependendo da matéria, ele é 5 vezes mais barato do que um custo do aluno na USP. Então, por que não fazer um Vale Educação? Aí o pai vai decidir, aonde eu vou colocar o meu filho? Posso colocar no Mackenzie, posso colocar na GV, posso colocar no INSPER, onde ele quiser. Então, você vai dar liberdade, e as famílias hoje não têm isso. Então, agora... A gente precisa entender, claro que o sindicato de professores vai ser contra, os professores da rede, eles não têm e é uma revolução que está acontecendo nos Estados Unidos. Vocês sabem, a maioria dos estados americanos está implementando o que eles chamam de charter schools, né? Exatamente isso. Então, quem sabe pela educação a gente não começa em alguns municípios, alguma coisa devagar, fazendo esse tipo de... Isso é uma provocação. Ou talvez seja assim, olha, daqui para frente entrou 200 alunos a mais. Então, em vez de eu construir uma nova escola, eu vou criar um vale, eles vão procurar entre as escolas e tal, né? Então, que o burocrata ele sempre acha o seguinte, mas eu vou criar um vale, mas eles vão se matricular nas escolas ruins. Mas o pai, né? Eu participei de um debate nos Estados Unidos, que lá era secretário de educação, nunca me esqueço disso. Era uma secretária de educação norte-americana, e o pessoal, os pais, defendendo o Vale Educação. Eu nunca me esqueço disso. Aí a secretária falou, olha, eu estou aqui com um grupo de especialistas, professores, doutores, e vocês podem ter a certeza que eles sabem o que é melhor para os seus filhos, e nós sabemos que as escolas públicas são os melhores, fazendo a defesa da escola pública. Aí ela terminou a frase e disse o seguinte, olha, eu quero dizer que nós sabemos o que é melhor para os seus filhos. Levantou uma única mãe, pegou o microfone e falou o seguinte, a senhora sabe o que é o melhor para os meus filhos? Qual é o nome das minhas 3 filhas? Não sabia, claro que não. Então, ninguém melhor do que o pai para saber qual é a prioridade para os seus filhos. Ele vai saber e vai procurar a melhor escola. É óbvio isso, né? Então, é esse tipo de história que a gente precisa aprender a contar e tomara que a gente ganhe aí, né, suportes aí que possam apoiar o Vale Educação.
Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Rafael Mantovani. Atuo como profissional do mercado financeiro e também professor de economia. Foi simplesmente uma aula que valeu muito a pena, essa 1h e pouquinho que a gente está aqui. Ministro, eu gostaria da sua opinião em 2 aspectos. O primeiro, eu me lembro há mais ou menos uns 11 anos, quando eu me tornei professor de economia universitário, o agronegócio ele representava pouco mais de 5% do PIB brasileiro. E hoje a gente sabe que ele já está ali na casa dos 30%. Meio que trocou de lugar com a indústria, né, que tinha ali a casa dos quase 30% lá atrás. Só que a gente vê, por atuar até no mercado financeiro, nos últimos anos, 3, 4 anos, e até fruto da gestão anterior que o país teve, nós vimos uma aceleração muito grande na política de crédito, mas um crédito bem direcionado, bem alocado e muito bem gerido, que a gente vê através das cooperativas, também das grandes e médias empresas, além dos produtores familiares, que esse dinheiro foi bem empregado, porque antes deles tomarem os recursos, eles precisam apresentar projeto, ter um ATER, um técnico responsável assinando. Diante disso que eu estou colocando, o senhor analisa que falta crédito, mas principalmente um crédito mais barato para o setor industrial fazer os investimentos necessários e para ele se tornar mais competitivo frente à concorrência, e além disso, como que a gente poderia controlar se esse recurso, uma vez que ele passasse a ser mais barato para o setor industrial, se ele está sendo bem administrado e trazendo isso como consequência uma maior eficiência, um maior ganho de produtividade. Porque quando eu atuei em uma das instituições financeiras, há 2, 3 anos, é muito barato você captar no exterior, em dólar, em euro, fugir do IOF, fugir entre aspas, né, dentro da lei, mas é muito mais barato do que pegar o recurso direto no Brasil. E isso, para a indústria, a gente vê que ela sempre está partindo ali, salvo algumas exceções, de uma taxa Selic, que é hoje 13,75%, que é muito alta para o atual momento, mas também não há condições de baixar de uma vez, mas o spread que os bancos colocam, enfim. Enquanto a gente vê que no agronegócio essa taxa mais barata funcionou e o resultado é espetacular, e agora é mais uma manutenção disso. E, de novo, parabéns pela palestra, fantástico. Vou te contar uma coisa que aconteceu com a liberdade econômica em 1990 e poucas pessoas sabem disso. As pessoas, mas é muito dinheiro que é direcionado para a agricultura. Não é bem assim. O que a gente fez em 1990? A gente criou a taxa de equalização. O que era isso? A taxa custava, sei lá, 3%, o governo vai bancar somente... Imagine que o governo estivesse aqui, ele tivesse 100 milhões. Em vez do governo colocar esses 100 milhões para financiar a agricultura, ele utiliza esse recurso para equalizar as taxas de juros. Então ele baixa essa taxa de juros, oferece um volume maior do setor privado, dando um spread menor para aqueles clientes tomadores finais. Então, claro, a indústria precisa de uma desoneração tributária, precisa também de uma taxa de juros mais decente, que ela não tem. É aquilo que eu disse, lá atrás, quando a gente falava, talvez o prefeito Edinho vai se lembrar aqui da Lei Candir, todo mundo achava que era uma loucura ser aprovado no Congresso Nacional. O Candir era vou insistir, era meu colega de ministério, mas não vai passar. Passou. Nós precisamos de uma Lei Candir para a indústria nacional. Agora, voltando naquele assunto, quem que é o maior tomador de crédito hoje do mercado financeiro do Brasil? Estado, governo. O governo toma hoje mais de metade do recurso que está disponível. Quando o governo vem e toma o recurso, o que acontece? Todos nós temos que disputar menos da metade que está sobrando. Por quê? Porque o governo é o maior tomador para rolar a sua dívida. Então, se não enxugar essa máquina, a gente não vai conseguir. E outra coisa, a gente precisa de algumas noções básicas de economia, noções básicas de equação financeira. Veja, resumindo, olha que coisa interessante. O Brasil é o maior fornecedor de alimentos para a China, maior exportador de alimentos para a China. A China é o maior comprador nosso. Aonde que eu negocio o meu preço da soja que eu vou vender para a China? Na Bolsa de Chicago. E ninguém está falando que é contra o dólar, não se trata disso. Por que nós não temos uma bolsa aqui no Brasil? Sabe por quê? Porque nós temos o IOF. Sabe quantas vezes os Estados Unidos circulam a safra mundial de soja, não é a safra americana, a safra mundial de soja por ano na Bolsa de Chicago? 20 vezes. 20, a safra mundial circula em um ano lá.
Então, óbvio, você imagina, a movimentação da economia, a quantidade de corretoras, de brokers, de gente envolvida, circulação, mas nada disso é tributado. Aqui, pelo amor de Deus, qualquer transação nós vamos tributar. Aliás, fazendo uma brincadeira aqui, eu sempre gosto de usar isso. O que você acha da palavra, você é professor da palavra especulador? Ninguém gosta dessa palavra, é ou não é? Minha filha chega lá na escola, pai, eu conheci uma amiguinha minha que o pai dela é um especulador. Não vai fazer amizade com esse povo, porque especulador é uma palavra feia aqui, não é? Ninguém gosta, esse cara não trabalha, esse cara só está aproveitando. Não é isso. Eu vou te dizer uma coisa, graças a Deus, nos Estados Unidos tem especuladores. Por quê? Porque eles que especulam. O que o cara está fazendo? Eu acho que a soja vai custar tanto no ano que vem. Quando ele fala isso, e alguém, eu falo, opa, esse preço é bom para mim, eu já vi o meu adubo, né? Então eu consigo, aí eu consigo travar o meu preço. Isso dá segurança, não depende do governo, cair o governo, subir o governo, tem impeachment, não tem impeachment, ter CPI, meu preço está travado lá, acabou, é assim, eu tenho segurança, né? Por quê? Porque teve um especulador, algo que aqui no Brasil, nem pensar, a gente fala nisso. Por que não temos as contas em dólares? Você sabe que o agricultor brasileiro é proibido, por quê? Eu compro adubo em dólar, vendo soja, açúcar em dólar. Vocês também da indústria, por que os industriais não podem ter? Né? Então essa falta, o medo dessa liberdade econômica, né? O dia que a gente tiver isso, pode ter certeza que isso decola, viu? Uma salva de palmas ao nosso ilustre palestrante. A grandeza não consiste necessariamente em receber uma honraria, mas em merecer esta honraria. Por isso, eu quero nesse momento, então, convidar aqui a nossa diretora, Aldina, para que antes da gente realizar essa honraria, que é muito simples, objetiva, mas profundamente significativa, possa também, em nome de todos os diretores, em nome de todos os empreendedores aqui presentes, agradecer essa aula, essa palestra incrível que a gente recebeu sobre Brasil. Por favor, Aldina. Ministro, nossa gratidão pela sua presença aqui conosco hoje. Como cristão que nós somos, a Bíblia nos ensina a dar honra a quem tem honra. E por que o senhor é uma pessoa honrada? Porque o senhor constituiu uma família maravilhosa, isso não tem preço, vale ouro. O senhor é uma pessoa muito temente a Deus, e nisso, como bons presbiterianos, temos algo em comum, somos presbiteriano raiz, né, ministro? E também pelo homem público, pela contribuição que o senhor já deu ao nosso país, ao desenvolvimento econômico da nossa região, por todas as suas empresas, o seu trabalho, né? Então, fé e trabalho é o que nos ajuda a vencer todas as barreiras, todas as dificuldades, independente de governos, não é verdade? Então, em nome da nossa diretoria do CIESP Noroeste Paulista, quero te agradecer de coração, né, por ter nos prestigiado com esses ensinamentos tão preciosos. E agora eu queria que você lesse aí o currículo, né, que é muito grande, né, Mário? Ele está dizendo que não precisa, mas a gente faz questão. Porque é como eu falei agora há pouquinho, ministro, essa é uma homenagem que o CIESP, todos nós aqui, fazemos questão de fazer. E é uma homenagem que eu até me atrevo a dizer, né, Aldina, que é uma homenagem do povo de Rio Preto, que tem nesse filho ilustre um expoente, um homem de caráter e um homem corajoso, que leva o nome do Brasil e de Rio Preto literalmente para o mundo. Então, já pedi para o Liste se aproximar aqui, que é nosso diretor institucional, se posicionar, porque nós vamos fazer agora uma homenagem ao ministro, que com 29 anos de idade se tornou o mais jovem ministro de Estado do Brasil, assumindo o cargo de ministro da Agricultura e Reforma Agrária. Vou pedir para o Liste e o ministro se posicionarem aqui ao centro, por favor, para que todos possam
acompanhar. Ele é sócio titular da Sociedade Nacional de Agricultura, dentre condecorações no grau de grande oficial, Medalha da Ordem do Rio Branco, Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico, Medalha da Ordem do Mérito Militar, Medalha Ordem das Forças Armadas, Medalha da Ordem do Mérito Judiciário e do Trabalho, Medalha do Mérito da Medicina Veterinária, Medalha Centenária da República, Medalha do Tribunal de Contas da União, Medalha da Organização das Cooperativas Brasileiras, Medalha de Mérito Apolônio Salles. Nosso homenageado é membro de várias entidades internacionais, como Mont Pelerin Society, World Buffalo Scientific Community, The Philadelphia Society, Unification Academy of Koreas and Egyptian Veterinary Association for Buffalo Development. Uma salva de palmas, então, ao ministro, sempre ministro, Antônio Cabreira Mano Filho. Está sendo realizada, então, a entrega da placa. Entregue aí pelas mãos do Liste Abdala Martingo e também da Aldina D'Amico, nossa diretora, em nome de todos os associados e de todos os presentes. Toninho, só uma questão rápida aqui. É uma homenagem que a gente faz com o maior prazer. Você é homenageado, mas quem se sente honrado somos nós em podermos dar essa homenagem a você. E queria dizer a todos os riopretenses que estão aqui, ao prefeito Edinho e a todos, que o Toninho, ele devia ser muito mais reverenciado por todos nós, riopretenses. Eu sinto falta de mais reverenciamento ao Toninho. Uma pessoa de uma sabedoria, de uma cultura, de uma competência ímpar, que é difícil de se ver por aí. E a gente, às vezes, esquece de homenageá-lo. Eu sei que é bastante homenageado, mas ainda não é o suficiente pelo tamanho que é Antônio Cabreira Mano Filho. É isso. Obrigado. Olha, eu quero agradecer de coração, viu? E uma coisa que o Ulisses Guimarães me falou, eu era garoto, porque quando eu tive 29, vou contar uma historinha rápida aqui nesse meu agradecimento. Quando eu fui nomeado ministro, ele deu uma entrevista e falou, mas agora virou Jardim da Infância esse ministério, eu 29 anos. E eu fiz questão de ir lá conversar com ele, aí ele me recebeu. Depois me tornei um amigo, de vez em quando eu me encontrava com ele, ele falava, olha, o mais importante para você receber alguma homenagem é você receber essa homenagem depois do ministério, porque quando está no ministério não vale, todo mundo te homenageia, mas depois, então essa tem um sabor muito especial por ser depois do ministério. Muito obrigado ao CIESP, a todos vocês. Muito obrigado. Viu? Minha gente, vamos agradecer a Sandra Franzotti, que está aqui presente, nossa diretora de sustentabilidade, também a nossa querida Coronel Helena, prefeito Edinho, obrigado, prefeito, pela presença, Renato Pulpo, vereador, Aldo Roberto Stefano, representando nessa oportunidade o prefeito José Bonifácio, o Pedro Luiz Rodrigues, que é diretor da CIRP, também a Maria Godoy, da Secretaria da Mulher, e o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Luiz de Souza. Prosseguindo, então, com as nossas homenagens, nós gostaríamos que viesse à frente o homenageado Daniel de Freitas, ele que é sócio fundador da Eden, para receber das mãos do Marcelo Facchini e também da nossa diretora Aldina, a honraria de homenagem ao Dia da Indústria do ano de 2023. As placas estão aqui, pedir ajuda da Mel, por favor. Eden Plástico, Indústria e Comércio Limitada, a Diretoria Regional do CIESP Noroeste Paulista, agradece pelos 55 anos como nosso associado. Desde 1968. É tempo, hein, gente? Olha só. É porque eu era menininho nessa época, viu? Nosso reconhecimento, gratidão pelos anos de serviços prestados no setor. São José do Rio Preto, 29 de maio de 23. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Aldina, agradecer toda a diretoria, o Marcelo Facchini aqui ao meu lado, meu querido amigo, meu vizinho,
E esse momento realmente, para mim, foram mais de 5 décadas, é muito tempo, e realmente mostra a generosidade da nossa cidade, a generosidade das nossas autoridades, do nosso prefeito Edinho aqui presente, que eu quero agradecer também. E, então, é motivo de muito orgulho, de muita satisfação, e um agradecimento muito sincero em meu nome e em nome do meu irmão, que é meu sócio dessa empresa, que realmente nós ficamos muito orgulhosos por esse reconhecimento. Muito obrigado. Bom, prosseguindo então com as nossas homenagens, nós temos a honra de convidar o querido Armildo Ulian para que, das mãos do nosso diretor de exportações e também da nossa diretora Aldina, possa receber a placa em homenagem ao Dia da Indústria do ano de 2023. O Rodrigo Bechara, então, diretor de exportações, juntamente com a Aldina, realiza a entrega neste momento da referida honraria. Queria agradecer a Aldina, toda a diretoria, pela homenagem. 1969, eu acho que eu estava no carrinho de bebê. Faz muito tempo. A nossa empresa familiar, hoje é administrada por mim e pelo meu irmão. E depois dessa palestra que o doutor Antônio nos deu aqui, a gente vê o valor das indústrias, né? O tanto que nós estamos arrastando esse peso. E eu espero que a gente consiga, passo a passo, melhorando para poder desenvolver também a indústria, como foi o agronegócio. Muito obrigado, Aldina, toda a diretoria, e que Deus acompanhe nós com fé e trabalho, né? Ulian Esquadrias. Muito obrigado, Armildo, pela presença, e muito obrigado pelo que você, assim como nosso querido senhor Daniel, fazem por Rio Preto. Terceiro e penúltimo homenageado da noite é o nosso querido Álvaro Arthur Machado, carinhosamente chamado de Tuli. Acho que ninguém conhece ele como Álvaro, né? Convidar então o Tuli para que, das mãos do Otto Arthur, diretor jurídico do CIESP, juntamente com a nossa diretora Aldina, possa receber a terceira homenagem desta noite. Agradecer a presença de todos, né? Uma noite maravilhosa. O Antônio, meus parabéns. Não tinha esse conhecimento de você, da tua história, mas hoje estou saindo aqui com bastante coisas boas, que foi muito bom para mim. A empresa começou, né? A gente está dando continuidade já há 30 anos nela. Então, faz 40 anos que nós somos sócios. E participando sempre. Agora a Aldina aí deu uma mexida legal aqui na CIESP, está maravilhoso o trabalho que está acontecendo, e estou muito grato dessa homenagem maravilhosa que estou recebendo agora. Graças a Deus que estamos há muitos anos no mercado. Amém. A homenagem a Enhalu, essa empresa que muito nos orgulha, emprega, leva o Brasil nas costas e ajuda, com certeza, esse país a permanecer de pé. Vamos então para a última homenagem, e aí eu quero convidar o Jefferson, que é praticamente um patrimônio aqui do CIESP, né? Jefferson Lopes, só falta a plaquinha. Jefferson Lopes, gerente administrativo do CIESP Noroeste Paulista, e também nosso prefeito Edinho. Por favor, prefeito, para fazer aí a honraria juntamente com a Aldina e o Marcelo, para entregar a placa em homenagem àquela empresa que mais chamou a atenção de vocês, a Urnas Tanabi, na pessoa do nosso querido senhor João Carlos Rodrigues. Não sei se com esta longevidade, se o teu mercado continua crescendo. Mas parabéns, sucesso.
Quero agradecer por essa homenagem. Nós estamos desde 1980 trabalhando na empresa com os meus sócios. Tem o meu irmão Sebastião, que atualmente está desligado, mas continua sócio. E o seu Ivo Seron, que é nosso sócio também na empresa. Estamos tocando, estamos levando. E é isso aí. E vai melhorar. Se Deus quiser. Muito obrigada, viu? De coração. Tem uma frase que diz o seguinte: me inclua fora dessa. Dessa nós iremos incluir, prefeito, mas antes gostaríamos de ouvi-lo também. Nossa diretora Aldina faz o fechamento, mas antes então com a palavra, prefeito Edinho. Por favor, prefeito. Gostaríamos de ouvi-lo. Deixa eu só dar uma explicação. Mário, você me perdoa, eu só vou fazer uma explicação aqui para o público. O presidente tem o direito de quebrar o protocolo, viu, Mário? Sem problemas, prefeito. Obrigada. O senhor tem licença poética. Obrigada. Nós, esse ano, nós optamos em homenagear essas 4 empresas mais antigas como associadas do CIESP. Então, a mais antiga, fala aí, com quantos anos? Ajuda aí, a mais antiga foi? Som. 55. Depois vem a Ulian, 54. Depois vem a Enlu, né? Eanlu, 40. E depois vem a preferida da galera, Urnas Tanabi. Urnas, com quantos? 40 também. Com 40, 4.0. Então a gente escolheu 2 indústrias como associados mais antigas da nossa cidade e 2 de fora da cidade, né? Um é de São José Bonifácio e Tanabi. Obrigado, prefeito. Então é isso. No próximo ano nós teremos outras formas de homenagear os nossos associados que tanto enaltece e lutam aqui junto, fortalecendo a nossa entidade. E eu quero convidar, quem não é associado do CIESP, depois de tudo que nós ouvimos aqui do Dr. Antônio, nós precisamos unir as nossas forças, ficarmos mais valentes, mais competitivos do que nós já somos e escrever uma nova história. Vocês podem falar amém? Amém! É isso aí. Obrigada, gente. Com a palavra, então, o prefeito Edinho Araújo, para a gente encerrar e já irmos para o nosso coquetel. Como é que a gente recusa um convite quando o Ulisses fala assim, é segunda-feira, é amanhã. Aí quando chega hoje, ele fala, é hoje a palestra do Antônio Cabreira e da homenagem aos empreendedores que aqui receberam a sua homenagem. E também uma oportunidade para cumprimentar a Aldina pela sua gestão, pelo seu trabalho, pela sua liderança e, portanto, é uma noite, eu diria, memorável, esta que nós estamos aqui, porque faz bem ouvir uma cabeça privilegiada, como é a do nosso amigo Antônio Cabreira, meu amigo de tantos anos, fui muito amigo do seu pai, e tenho a alegria de ver aqui a sua família, né, que foi tão enaltecida, e eu quero aqui fazer coro a isto. E uma oportunidade para a gente celebrar e festejar e desejar vida longa a todos esses empreendedores de mais de 5 décadas. Dessa cidade e desta região, que aqui foi dito pelo professor Bolsoni, nós queremos cada vez mais dar identidade à nossa região. E uma noite, uma segunda-feira, e ter uma plateia como esta, para a gente debater os temas que são municipais, estaduais e principalmente federal, nesse momento de globalização, é um momento muito importante. Eu acho que todos nós nos sentimos privilegiados com a palestra do nosso amigo Cabreira e poder prestigiar e desejar parabéns ao CIESP e a todos os empreendedores. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção.
indústria e desenvolvimento de toda a sociedade. A nossa diretora Dina, levantamos bem alto e ao lado do presidente, como estiver do seu lado.